Se você vê o tape do Cruyff, para essa garotada ver, quando ele recebe o pênalti na final da Copa do Mundo de 74, é bem antigo, mas está aí para ver, ele estava de back central. Atrasaram a bola para ele estava de back central, porque ele deixou o pessoal encaminhar. Aí ele pegou a bola, foi coordenando, conseguiu sozinho entrar na área, fez uma tabela, pênalti nele, 1-0 para a Holanda, só que não segurava. Então é o seguinte, não tem aonde jogar. Não vão jogar no gol, tudo certo. Claro. Mas o resto tem que estar preparado. Lembrando até que esse lance é histórico até para a garotada acompanhar, quem gosta do futebol, e os meninos adoram, não é? Porque não me lembro de nenhum outro jogo, principalmente em Copa do Mundo, ainda mais uma final, em que a Holanda dá a partida, toca a bola, faz o carrossel, como o Leão disse, o Cruyff atrás, sem a Alemanha dar um toque na bola, tem o pênalti e a Holanda sai ganhando de 1-0 e a bola volta para o meio campo para a Alemanha dar o toque na bola, quando já estava 1-0. A Alemanha não põe o pé na bola desde do apito inicial. Pode colocar para assistir, hoje tem o YouTube aí para ver. Você fica segurando o taco, né? O cara vocês ficam falando, parece que queria ver se fosse contra o Brasil que a Alemanha fazia esse negócio de virar. Com a Alemanha, com a Alemanha, cara. Você fala que é a Holanda. Queria ver se fosse contra o Brasil. O Brasil antigo nós ganhávamos lá dentro. Eu sei. Ô, Flávio, só uma coisa. Ô, Leão, vem cá. Até hoje, Leão, nós vamos ver aí o tape do Cruyff daqui a pouquinho. Mas até hoje eu acho que aquele segundo gol do Cruyff estava impedido, rapaz. Você disse que não, mas eu acho que estava. Segundo gol do Cruyff? O gol da Holanda contra o Brasil. Aquele que ele pega no ar. Faz um pouquinho de tempo esse jogo, viu, Chico? Não, você vai chorar agora? Não, mas eu acho. O recurso, né, Chico? Ele era o goleiro. Mas eu não achei, não. Você não achou, não? Mas antes disso, teve uma defesa do Leão no chute do Cruyff. Foi a maior defesa da carreira dele. Espetacular. Você define assim, não é isso? Não? Ou uma das? Na realidade, foi o Cruyff que disse no livro dele, né, que ele não achava que era possível, né, então perto. Mas ali foram algumas coisas que me auxiliaram. Primeiro, que eu fui audacioso e saltar um pouco antes, porque com a inteligência do Cruyff ele só podia bater ali e ele batia de esquerda muito bem. Então foi onde me permitiu chegar um pouco mais rápido na bola, porque senão não daria tempo, não. Mas valeu, a lembrança. É bom, né? É bom lembrar também coisa boa, né? Eu vou lembrar coisa boa. A intuição, né? Foi intuição. Olha lá. Olha lá, essa aí? Essa é a defesa? Olha essa aí. Essa mãe. Que absurdo, né? Ele até xingou você lá. Foi. Faz tempo, hein? Faz tempo. É porque a bola é espirrada, Zé né? Maria, só veio o Zé Maria aí, ó. Salvou o Zé Maria e o quarto zagueiro aí também. Não, ali era o Luiz Pereira. É o Luiz Pereira. Que o back central era o Marinho. Marinho. Olha lá. Olha só. Barbaridade. E depois o Luiz Pereira acabou sendo expulso, né? Foi. E o Leão, que sempre teve como marca registrada as camisas maravilhosas que ele sempre jogou. É verdade. Eu era garoto e eu queria jogar com a camisa que o Leão jogava. Era espetacular isso. Mas, Leão, você sempre teve esse reflexo, essa intuição de ir na bola antes, né? Parece que você adivinhava. Eu me lembro de uma defesa sua aqui, Palmeiras e Santos, no Pacaembu, que o Pelé entra na área sozinho. Já falei isso pra você, naquele gol de entrada, Pacaembu, que foi mais ou menos assim. E você acaba pegando, tocando para escanteio. Um gol ele fez, o outro você pegou. Você tinha essa intuição e esse reflexo, né? Depende com quem você estava jogando contra, né? Você gostava. Cruyff, Pelé, você admirava tanto os adversários. Você admirava tanto os adversários que você observava os adversários também, o que eles faziam. Então, mais ou menos, você já tinha uma noção daquilo que ele iria fazer. Trechinho dessa Copa e somado com a de 78, você bateu o recorde de invencibilidade em Copa do Mundo, né? O goleiro menos vazado em termos de minutos de Copa do Mundo. Foi também. Uma coisa que você falou da Alemanha, eu tenho que falar, porque a Alemanha está engasgado aqui como torcedor. Como atleta não, porque nós sempre ganhamos dele. Eu acho que jogando pelo Brasil, nunca perdi da Alemanha. Ganhamos 2 vezes na Alemanha, ganhamos no Rio de Janeiro, sempre ganhávamos. E aí nós estávamos para a Copa de 74, nós fomos comprar, o Edmildo Chirol, preparador físico, nós fomos comprar alguns CDs, alguns livros de como nós poderíamos melhorar as nossas condições de treinamento de goleiro e também saída do gol. Aí sentamos numa sala para assistir, tudo bonito e tal. E eu, um garotão ainda, né? Prestando uma atenção para aprender, né? Daqui a pouco eu estou olhando. Aí mostraram como deveria sair do gol. Os goleiros
da seleção alemã e tal, e tinha um goleiro lá enfiado no meio dele, saindo, socando, pegando, tomando cotovelada do baixinho lá do Miller, goleiro da seleção brasileira. Então aquilo servia para ensinar o goleiro da seleção brasileira. Chiral, e aí? Não, vamos desligar, parou a conversa. Sabe aquele dia que você acerta tudo? Legal. Nós ganhamos de 1-0, gol do Dirceu, lá na Alemanha. Dirceuzinho. Nós falamos no começo do programa sobre o Johan Cruyff, um gênio que perdemos na semana passada. Vamos relembrar um pouquinho dessa história maravilhosa. O mundo do futebol perdeu Johan Cruyff, mas gênios como ele são imortais. Os dribles, os gols e a inteligência extraordinária do maior jogador holandês de todos os tempos deixaram uma marca profunda e indelével na história do esporte mais popular do planeta. Sob o comando de outro gênio da bola, o treinador Rinus Michels, Cruyff levou o Ajax à glória, com 4 títulos nacionais e a Liga dos Campeões da Europa na temporada 71-72. A lista de conquistas seguiu depois da partida de Michels para a Espanha. Foram mais 2 títulos holandeses e 2 Ligas dos Campeões da Europa, antes de seguir o técnico e encantar a Catalunha, onde conquistaram um campeonato espanhol e uma Copa do Rei pelo Barcelona. A parceria entre Cruyff e Michels, que já havia conquistado a Europa, encantou o mundo na Copa de 1974 com o carrossel holandês. Com um futebol envolvente e dinâmico, a Laranja Mecânica chegou à final invicta, depois de bater seleções de peso como Argentina e Brasil. Mas os deuses do futebol caprichosamente não quiseram ver aquela seleção levantar a taça, para a alegria dos alemães. O tropeço na decisão não impediu que Cruyff fosse apontado como o melhor jogador do Mundial e conquistasse naquele ano a 3ª bola de ouro seguida. Mas Cruyff não foi gênio apenas dentro das 4 linhas. Logo após pendurar as chuteiras em 1984, Cruyff assumiu o comando técnico do Ajax, onde conquistou 2 títulos da Copa da Holanda e uma Recopa Europeia. Repetiu o caminho que fez como jogador e partiu para a Catalunha, onde mudou o status do Barcelona. Sob a tutela do holandês, o clube blaugrana deixou de ser uma potência regional e transformou-se em um dos times mais temidos e admirados do mundo, com 11 títulos em 8 anos, incluindo a primeira conquista do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa na temporada 91-92. Mais do que conquistar praticamente tudo o que disputou, Cruyff impôs o estilo de jogo que hoje é a marca registrada do time catalão. Johan Cruyff faleceu em Barcelona, aos 68 anos, vítima de um câncer no pulmão. O cigarro foi o único adversário que não conseguiu driblar. Adeus, gênio. O panteão dos deuses da bola ganhou um reforço e tanto. 2 detalhes sobre Cruyff. E aí foi citado muito sobre a presença dele, a importância dele no Barcelona. Quando o Cruyff chegou no Barcelona, o Barcelona tinha 71 anos de vida e 42 títulos conquistados. 28 anos depois, o Barcelona teve mais 44 títulos. Ou seja, na era Cruyff, 44 títulos em 28 anos, antes disso, 71 anos de 42 títulos, que é um negócio impressionante. E sobre o cigarro, um dos técnicos do Cruyff no Barcelona, um alemão chamado Weisweller, disse a ele que ele tinha que parar de fumar. E engrossou, falou, vai parar de fumar, que ele fumava no vestiário, aquela coisa toda e tal. A coisa pegou e o técnico acabou caindo por esse motivo. E quando o Leão cita o livro do Cruyff, uma das referências que ele faz é ele estava certo. O Cruyff tinha parado de fumar há bastante tempo, já mais de 20 anos. Pois é. E mesmo assim, o estrago que o cigarro fez na vida dele foi fatal. Repercussão em todo mundo da morte desse gênio chamado Johan Cruyff. O mundo da bola ainda sente o baque da morte de um dos maiores jogadores de todos os tempos. No dia em que o holandês Johan Cruyff perdeu definitivamente a luta contra um câncer no pulmão, as homenagens ao redor do planeta mostraram que o legado deixado pelo ídolo da Holanda, do Ajax e do Barcelona é de fato imensurável. E
Inúmeros jogadores e treinadores em atividade fizeram questão de se manifestar para falar de um dos maiores gênios que o futebol já viu. O técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, disse que trata-se de um dos grandes nomes reais do jogo. A palavra grande, a palavra lenda é usada às vezes um pouco vagamente e é atribuída a quem marca um gol em um jogo. Mas de fato há um ou dois grandes nomes, há uma ou duas lendas, e Johan Cruyff é uma delas. Seguramente é uma das referências, né? Acho que o mundo do futebol está triste quando se perde um... eu nem coloco como ídolo, se perde uma referência do futebol em termos de como jogava, como se comportava. Seguramente o mundo do futebol é um pouco triste hoje, né? O técnico da Alemanha e atual campeão do mundo, Joachim Löw, lamentou a morte de Cruyff e revelou toda a admiração pelo holandês. Me lembro dele não só como um jogador com resultados notáveis, mas também como um treinador que revolucionou o futebol. Todos que somos amantes do futebol sabemos a importância que Cruyff teve no futebol. É uma perca muito grande e acho que ninguém fica feliz quando alguém tão importante do futebol acaba morrendo. Foi o que eu disse aqui, acho que meus pêsames à família, aos amigos próximos e as pessoas que conviveram com ele também. Um dia muito triste para todos, não só para a família do Barça, sino para o futebol mundial e en fin, para todas as pessoas que han visto la influencia que ha tenido una persona como él en el fútbol y es triste. Johan Cruyff morreu aos 68 anos, mas viverá eternamente na história do futebol e da humanidade. Bom, alguns detalhes. Cruyff, o trabalho da Laranja Mecânica começou no final dos anos 60, começo dos anos 70, com Rinus Michels e Stevan Kova, que era um técnico também romeno, e eles pesquisaram longamente, Universidade de Colônia. Lá atrás eles já usaram, estou falando do final dos anos 60, e usaram alguma metodologia do voleibol para fazer aquele rodízio que encantou todo mundo, que não já citou aqui e tal. Quando ele implantou uma filosofia dentro do Barcelona, essa filosofia hoje tem um seguidor, foi a pessoa que recebeu o Muricy lá, o Paco Seriulo, que é um guardião das coisas do Cruyff. Nem o presidente, seja ele quem for do Barcelona, pode mudar o jeito de jogar do Barcelona, que é um jeito Rinus Michels e Johan Cruyff. E o que é esse jeito de jogar? É o jogo coletivo, que chegou quase à perfeição, para não dizer a perfeição, com o time do Barcelona, do Guardiola. Que foi uma virada, né? Uma virada no tempo, tipo 2009, 2010. Aquele Barcelona era um time, virou ciclo, como apareceu a Laranja Mecânica, virada de ciclo. Futebol conjunto, futebol do todo. O futebol brasileiro ainda não percebeu isso. É inacreditável, mas o futebol brasileiro ainda não percebeu isso. Nós ainda estamos vivendo o César citou o Ganso, por exemplo, o Ganso, o Neymar. Nós ainda não percebemos que o futebol coletivo hoje é o que resolve. E esse futebol coletivo faz a individualidade crescer. O Messi é enorme, mas na Argentina nem tanto, porque não é tão coletivo como no Barcelona. E por aí vai. Meu caro Emerson, eu queria que você falasse um pouco mais de Cruyff e de tudo isso que eu falei. Você pode dizer, não é nada disso, não concordo ou concordar. Não, ele é muito mais do que isso. Eu disse que era um prazer jogar contra ele, porque tem hora que você fica admirando o seu adversário, e ele é uma dessas pessoas que você admirava. Agora, você falou muito bem, eles prepararam até fazer o lançamento dessa nova maneira de jogar. Pena que eles não têm condições de substituir os coordenadores para fazer tudo isso e o ídolo, né? Acharam no Cruyff o maior ídolo, como o Barcelona achou nele o maior ídolo, depois achou no Messi agora, mas tudo do mesmo jeito. Então você vê, quando eu fiz aquela observação, ele estava de back central, daqui a pouco ele recebeu o pênalti no final da Copa do Mundo contra a Alemanha, na Alemanha. Então eu acho que ele é uma referência, nós temos que prestar atenção, inclusive nas frases que ele falava, e ele era contestador, ele era também rabugento, ele tinha suas opiniões e às vezes defrontava com situações difíceis, só que nunca isso o prejudicou dentro do campo.
ele passava para os seus companheiros essa confiança, porque a bola andava sempre ao lado dele. Parece que eram muitos amigos, a bola e ele. E hoje eu vejo a bola como inimigo de muita gente. Então, pelo amor de Deus, não é porque ele morreu, mas pela necessidade, principalmente do nosso Brasil, atuar. Nós precisamos de todos. Não é? E ainda nós temos jogadores, como foi falado aqui, não, eu só jogo de lateral direito, eu não quero mais saber. Poxa, não dá. Então vai jogar no bar da esquina. Claro. Aqui tem que jogar em todo lugar. Por isso, eu diferencio do atleta profissional do jogador de futebol. Eu sempre falo, como é aquele lá? Bom jogador de futebol e o outro? O outro não. O outro é um excelente atleta profissional de futebol. E o Cruyff era tudo isso. E mais, né? 74, vocês confinados lá na Floresta Negra. E o Cruyff disse, esposas vão junto. E mais, nós queremos ganhar bem. Nós vamos ganhar, nós vamos trazer a Copa. Vamos ganhar muito bem. Isso aqui é um trabalho profissional. Em 70 no México, foi a surpresa, que eles chegaram com todas as esposas, né? 7-4. Não, mas em 1970 também teve... Já estava começando essa evolução de acompanharem todo mundo. Não, só, vamos levar nossas esposas porque nós precisamos estar tranquilos para disputar a competição. Segundo, vamos acertar grana alta. Nós somos profissionais. Nós vamos aqui como profissionais. Se nós vamos ganhar, vai ter repercussão, tá bom. Mas quanto nós vamos levar nisso? Qual vai ser a nossa participação? Tudo profissional. Negócio de concentração, nada. Tudo. Esposa junto, grana para ganhar. Profissional. Ou seja, aquilo que a gente cobra hoje aqui. Nós estamos falando de 74, gente. Aqui ainda nós estamos nesse mimimi. Não pode discutir prêmio, é o amor à pátria, não sei o quê. Não, gente, é profissional. Ele só teve um erro, né? O cigarro. O cigarro foi terrível. Ele tinha uma outra grande qualidade, que era reconhecer a superioridade do adversário quando ela existia. Claro. De raríssimas vezes que isso acontecia, mas ele reconheceu quando, treinando o poderoso Barcelona, ele perdeu para o São Paulo, no Japão, o título do Mundial para o Tele Santana. E é verdade. E ele reconheceu o time do Tele e falou, nós somos atropelados. E já houve tempo, viu, você que é mais jovem, que o futebol brasileiro encarava um Barcelona de Cruyff. Hoje é brincadeira. Hoje, qualquer time do Brasil que ganhe uma Libertadores, cuidado. Porque pode virar um Santos e Barcelona. Cuidado. Mas tem uma coisa... Depois da Copa de 74, em que o Brasil foi mal, nós fomos eu jogava no Palmeiras, nós fomos a Cádiz, do torneio Carranza. Ramon de Carranza, justamente. E o melhor time da época na Espanha não era o Barcelona, era o Real Madrid. E o Real maravilhoso. Nós chegamos lá, metemos 3 no Real Madrid, e sinceramente a gente não sabia nem o nome deles, mas sabíamos que era o Real Madrid. Aí eles começaram a saber quem era o nosso nome. E aí só naquela noite nós perdemos o Luiz Pereira e o Leivinha. Aí, né? Já ficaram lá no Atlético de Madrid. Foi. Só para encerrar esse caso do Cruyff, eu acho que a gente perde um dos poucos jogadores de uma geração em que o jogador se engajava. Não era só um jogador de futebol. Ele aproveitava que era um jogador de futebol conhecido, famoso, e se tinha posições políticas, tinha posições religiosas, tinha posições sociais muito fortes. Aconteceu isso com o Sócrates, você mesmo, essa semana a gente na redação eu ligo muito o Sócrates ao Cruyff, as ideias. Que você tem, mais ou menos o Sócrates era muito parecido com o Cruyff em termos de atitude, né? E você tem razão, são pessoas que realmente usaram do futebol, né, para também passar uma mensagem, passar uma posição. E isso, infelizmente... E o César Filho está lembrando uma coisa muito interessante. Um foi destruído pelo cigarro, outro pela bebida. E outro pela bebida, porque é uma barra muito pesada você enfrentar a sociedade, né? Você ter uma posição política. São poucos os que seguram essa onda, né? E não é política do partido X ou Y, não. Coisa de filosofia mesmo. Filosofia. Não, nós temos que ganhar porque nós somos profissionais para defender a seleção. Nós temos que levar as nossas esposas, porque esse negócio de concentração é uma bobagem, uma frescura. Isso no futebol, mas fora, por exemplo, na política da Holanda ele tinha também... Mas ele colocou situações. Nós temos que jogar um futebol... Uma das frases, várias frases dele apareceram, por exemplo, ganhar jogando feio, como é que é? Ganhar jogando feio é entediante, alguma coisa mais ou menos assim.
Ele fala coisas assim, tipo, eu quero uma filosofia bonita, o jogo pelo espetáculo, né? Tem aquela que ele falava que o Tite até usou no último sábado, não é? Que o goleiro é meu melhor atacante e o meu atacante vamos dizer assim, o meu melhor defensor. Quer dizer, o Tite usou essa frase ele na falou uma frase também muito interessante. Se o cara tiver muita habilidade com a bola, qualquer um pode ter, porque você fica fazendo embaixadinhas, né? Aí você pode trabalhar no circo. Agora, é diferente de você jogar bola. Flávio, você vê que essa filosofia existe. Limão, né? Essa filosofia existe, inclusive, nas escolinhas do Barcelona, aqui no Brasil. Claro. Você vai assistir os treinamentos, meu filho treina no Barcelona, aqui do Brasil, eles jogam, assim, o técnico não deixa dar chutão, não tem chutão. Pode estar apertado, pode estar acuado, ele ensina desde o garoto, com 7, 8, 9, 10 anos, a sair tocando a bola. Pode ser final do campeonato interno deles. Não, é proibido dar chutão, chutar para lá. Tem que buscar tocar a bola. E nunca a bola com lançamento pelo alto. Sempre no chão, sempre no gramado. Deixa eu te perguntar uma coisa, até como curiosidade. Só para não esquecer, claro. Fazer um elogio a um outro Cruyff diferente, sul-americano, que tinha o mesmo estilo, rodava. Ele era sozinho quase no time dele, no Uruguai, que era o Pedro Rocha também. É verdade, monstro também. Nossa, enorme. Ô César, você é um São Paulino histórico, né? Nunca escondeu isso. Essa é uma revelação nova. É uma bombástica. O seu filho é São Paulino, São Paulo divide São Paulo e Barcelona, ou é só São Paulo? Ou é só Barcelona? Porque nós estamos constatando uma geração que está começando a torcer para time da Europa, né? Não, ele torce para o São Paulo, sofre e chora pelo São Paulo. O São Paulino, acho que até muito mais do que eu fui na época, quando eu tinha a mesma idade dele. Mas, evidentemente, agora com essa tecnologia, com o futebol que é transmitido ao vivo e a todo momento, com os jogos que você tem no videogame, tudo, ele sabe todos os jogadores de toda a Europa, do mundo inteiro. E obviamente ele gosta mais do futebol que é praticado na Europa, e do Barcelona ele é um fã incondicional. Ou seja, não será impossível o seu neto torcer para o Barcelona? Não será. Ele já torce um pouco para o Barcelona. Quando joga o Barcelona, ele torce para o Barcelona, evidente. Não tem como. Mas, Flávio, como é que a coisa Flávio, vai ganhando uma coisa maior? Você disse o seguinte, o sentido do futebol coletivo foi que a Holanda deixou, né, para nós, nessa geração do Cruyff. Sim. Eu acho que o único time no Brasil que joga mais ou menos parecido com isso hoje é o Corinthians. E um pouquinho o Atlético Mineiro. Só os dois. Eu falei aqui da final. Mas nenhum. Pouquinho. Eu falei da final do Japão, em que o Tele, né, dirigindo o São Paulo, derrotou o temível Barcelona do Cruyff. Quando você fala dessa coletividade, me lembra a seleção de 82 também. Mas, César, quando o Guardiola, que foi jogador dele, foi, né, e ficou um tempo lá embaixo, na base, o nível de aperfeiçoamento que o Barcelona chegou a partir de 2009, 2010, extrapola qualquer situação. Sim. Aí realmente é uma virada, porque esse Barcelona do Cruyff era maravilhoso, mas não era tão coletivo. Nós chegamos ao momento em que hoje a peça ela é fundamental, mas o ciclo gira, mesmo que você não tenha a peça tão Eu acho que é porque o Guardiola tinha jogadores que individualmente tinham mais talento do que os jogadores do Cruyff na época. Eram mais habilidosos. Mas hoje você vê que hoje o jogo é coletivo mesmo. Você, claro que o Messi é o Messi. Sim. Vai fazer diferença. Mas o Iniesta também é, né? Mas eu digo, Leão, mas hoje essa peça ela se sobressai. Dá inveja, como treinador dá inveja. É verdade. Vem aqui. Mas aí você vai pegar a sua pecinha para aquilo que você quer. Você não pode maltratar a bola. O filho do César não pode maltratar a bola e tá a quilômetros de lá. O que eles fazem? Aí vai, né? Tá faltando alguma pecinha, eles vão lá, pegam a melhor peça do mundo para pôr naquele lugar. E põe naquele lugar. Exato. Isso ajuda, né? Ajuda, mas mesmo aqui, aí porque é assim, isso você tem toda a razão, e claro, o dinheiro faz diferença. Mas, se você trouxer aqui para o Brasil, nós temos aqui na América um país que tem muito mais dinheiro que os outros e pode trazer essa pecinha que você citou, tem e perde. É verdade. Aí perde para o Paraguai, empata com o venezuelano, é um inferno toda hora aqui. Nós não vemos essa diferença no Brasil. Esse é o preocupante, não é verdade? Se a gente comparar o Brasil com os outros países aqui da América, é mais ou menos a diferença do Barcelona para os outros clubes. E a gente não consegue. Mas, Flávio, tem uma coisa que é uma realidade que nós não estamos observando, ou alguns falam, mas não conseguimos fazer. O que é? É você
fazer um planejamento para vencer daqui a 10 anos. Claro. Nós não. Não tem. Nós fazemos para vencer daqui a 10 minutos. Sim. Porque se eu não vencer daqui a 10 minutos, eu não vou chegar daqui a 10 anos. Eles já cortam com 10 dias. Que é uma grande burrice e não sai do lugar. É cachorro correndo atrás do rabo. Mas por isso que não sai do lugar. Isso é a nossa por isso que não sai do lugar. A nossa cultura negativa do futebol. O Barcelona perdeu bastante antes de chegar a um Claro, time. Evidente, claro. né? Mas aí, aqui é a tal história. Não tem um projeto de trabalho, não tem um planejamento. A própria seleção ninguém sabe o que se quer. Se o Dunga sair, entra outro técnico, nós tudo zero. Exatamente. Que não entre o Tite, né? O resto tá bom. Tá, e aí? Você torce contra Mas o se Brasil? for o Tite também vai pegar eu torço pro Corinthians. Se o Tite sair do Corinthians, nós estamos roubados. Não nada. Pega um outro treinador de bom nível, talvez demore um pouquinho, mas vai. Não é assim, porque já sem desmerecer o Tite, que é maravilhoso e é realmente o maior técnico do mas eu Brasil. não vejo Mas a hoje dificuldade de substituto pro reposição Tite, não vai ser tão E grande. que merece a seleção Tem uma brasileira, filosofia. Tite. Merece a seleção brasileira. Mas você acha que a seleção merece ele? Deixa ele no Esse é o Corinthians, ponto. César, que não Esse é tem o erro. ponto. Se eu sou ele, eu não vou. Porque o Zé Mané lá, o tal do Coronel, não sei das quantas. Na época o Muricy falou que também não ia. Pois é, Fez o certo. Zé Manézão lá, o tal do Coronel, não sei das quantas, você não sabe nem se vai durar, quanto tempo vai durar. Aí você dá uma de Doriva, né? Você chega lá, por aqui, o cara sai de lá. E aí como é que faz? É mau negócio. Se sou eu, se vem a proposta, eu não iria. Eu acho que hoje pro Tite é muito mais negócio treinar o Corinthians que treinar a seleção. Não, mas Eu assim que iria. acabou a Copa do Mundo, se ele tivesse sido chamado, ele teria. Tudo bem, mas agora é um outro momento. Eu não iria, não quer dizer que ele não vá. O Tite não me consulta para fazer alguma coisa. Eu não iria. Sobre seleção, só queria dizer o seguinte: continuo achando que técnico de seleção enferruja. Pois é. Não trabalha. Técnico de seleção, por exemplo, a seleção brasileira jogou contra o Uruguai 128 dias depois da última partida. Perfeito. O último jogo tinha sido em Salvador. 128 dias depois, jogou contra o Uruguai. Durante 128 dias, o que fez o técnico da seleção brasileira de plantão? Pode ser 4 qualquer meses. um. Qualquer um. Você deve ter assistido, serei gentil, deve ter assistido 5 jogos por dia, estudado, feito qualquer Viajou. coisa, mas não colocou a mão na massa. Então, não coloca a mão na massa, enferruja. Portanto, qualquer técnico da seleção brasileira teve 2 dias para treinar, para jogar contra o Uruguai. Não tem milagre. E vai ter mais 2 dias para treinar para jogar contra o Paraguai. Não vai fazer milagre. O problema é jogador de futebol. Nós achamos que alguns jogadores jogam mais do que efetivamente jogam.